Olá! Para a gente entender melhor o contexto econômico que a gente vive, a gente precisa dar uma olhadinha no passado para, a partir então do que nós temos construído no presente, reprojetar o nosso futuro. É aí que entra então um pouco a comparação entre as novas economias e a economia tradicional que a gente vivencia já desde o século XVIII, nesse nosso regime capitalista que começou com as revoluções burguesas, basicamente a francesa e principalmente a Revolução Industrial. Até então, este momento, a produção era feita através dos seus próprios mestres de ofício, que detinham os seus meios de produção. Com o advento das máquinas, é claro, eles não conseguem competir, e então, a partir deste momento, quem detém o capital, que era basicamente os ourives, os banqueiros da época, os ricos mercadores, esses conseguem então adquirir as máquinas. Quem não tem é obrigado a vender a sua mão de obra, como aliás acontece até hoje, não é? Bom, sabemos que na época não havia nenhuma regulamentação, não havia nenhuma lei cuidando então do interesse dos trabalhadores. E a partir daí, então, a exploração se torna muito acirrada, não é? As pessoas trabalhavam 10, 12, 14 horas por dia, crianças também eram obrigadas a trabalhar muito cedo, os salários eram ínfimos. O tempo de vida das pessoas era muito curto, não é? A partir daí, meados do século XIX, então surge um grupo de trabalhadores que meio que se revoltam quanto a esse sistema, não é? E juntam lá suas economias e criam então o que foi conhecido como uma primeira cooperativa de consumo, criando a partir daí o regime cooperativista, uma forma de trabalho, de produção, de geração de renda totalmente diferente, porque ele não parte do pressuposto que tem um patrão detentor, então, do capital e um grupo de trabalhadores. Todos são sócios, todos são detentores daquela sociedade e todos trabalham, em princípio, não é? E dividem também o resultado igualmente. Esse princípio da economia solidária, ele veio assim crescendo, né, moderadamente aí ao longo do século XX no mundo todo, não é? Mas depois, né, com o advento de tecnologias, com a formação das sociedades em rede, a gente começou a perceber que outras economias são possíveis, sim, porque tudo aquilo que já estava disponível na sociedade começa a ficar mais acessível. A informação, as oportunidades, não é? Então, de repente, alguém com um celular na mão consegue fazer um vídeo, difundir as suas ideias, se torna conhecido, se torna viral, não é? E consegue, então, construir uma outra forma de relacionamento. E também volta a surgir a questão do cuidado, a questão da confiança, porque assim, a tecnologia, a sociedade em rede, nos permite, então, transacionar com estranhos da mesma forma que a gente transaciona com amigos, com parentes e conhecidos, né? Um exemplo muito claro é o Airbnb, o Airbnb. Porque assim, você abriria as portas da sua casa para um estranho, para hospedar um estranho? Não, né? Claro que não. Mas através do aplicativo você faz isso e ainda tem uma renda. Não é a mesma coisa do Uber, né? Você faria um passeio ou iria de um ponto ao outro no carro de um total estranho? Não, mas o aplicativo te permite, então, essa possibilidade. E como isso vão surgindo várias outros aplicativos, outras formas de se relacionar. Então a gente percebe que a questão do ser um pouco mais cooperativo, um pouco mais colaborativo, começar a trabalhar numa economia que tem uma conotação mais ampla e que começa a valorizar questões intangíveis,
para além dos tangíveis, começa a ser uma tendência que veio para ficar, não é? O nosso atual regime, com a concentração da riqueza na mão de uma esfera muito pequena de pessoas, já não está se sustentando mais. O planeta já não está mais suportando esse tipo de produção, de geração de produtos da forma como é feito, que é a extração, a produção, o consumo e o descarte. Não é? A gente vê pelos níveis de poluição e pelos níveis de escassez mesmo de recursos naturais que isso está chegando no limite. Então, agora, novos panoramas, novas possibilidades de transação estão surgindo. E olha que interessante, bastante propício para uma grande maioria de pessoas que quer sim viver uma outra economia. Vamos ficar atento e acompanhar, porque, como dizia o saudoso professor Paul Singer, um dos precursores da economia solidária no Brasil, uma outra economia é possível, sim. Um abraço então e até um próximo vídeo.